Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Já já vamos trazer novidades aí, mercado agitado, muitas informações chegando sobre zagueiro, jogador de meio campo que o Vasco pode trazer. Também tem notícias a respeito do Andrei. Tem notícia a respeito do time do Vasco da Gama. O que mais que a gente pode falar? Ah, sim, jogo treino e mais. O MT vai continuar lá nos Estados Unidos. A gente também vai falar um pouquinho sobre Copa do Brasil. Saiu a tabela das quartas de final. O pessoal gosta de saber a ordem dos jogos aí e para quem vai torcer, né? E também vamos falar de seleção brasileira, porque tem mensagem do Vinícius Júnior contra o racismo. E o Vasco foi um dos primeiros times a combater o racismo, a pobreza também, né? Então a gente traz tudo isso, mas antes peço para você acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais e também peço para que você venha acompanhar o nosso trabalho aqui no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e você, né, pode dar o joinha, porque o joinha é importantíssimo para acompanhar o nosso trabalho. Daqui a pouquinho o Gustavo Mota participa comigo, porque tem muita notícia no dia de hoje. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, a fera já está aqui comigo, tá tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, e com você? Estamos juntos, vamos trazer notícias, vamos trazer informações aqui. Deixa eu começar com o Andrei, que conseguiu visto norte-americano aqui pertinho da Super Rádio Tupi, somos vizinhos do consulado americano, e ele anunciou que o Chelsea vai fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos. Já estamos quase que na contagem regressiva com o Andrei. Ele deve deixar o Vasco dentro de 15 dias, no dia 30 de junho. Vamos ver se ele joga contra o Goiás, se resolve aquela pendência financeira. Não é isso, Gustavo? É isso sim, meu ídolo, já na reta final, né, dessa passagem do Andrei pelo Vasco. Tomara que ele brilhe lá no Chelsea, jogue muita bola, assim como a gente tem outros nomes, né? Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, que o Andrei Santos se junte a eles e se destaque bastante na Europa. É isso que nós vamos precisar e vamos torcer, porque é um jogador de seleção de base, certamente já passou na seleção principal e tem tudo para ser um dos nossos nomes na próxima Copa do Mundo. Sim, tem tudo para ser um dos grandes nomes do meio-campo para essa próxima geração que joga a Copa de 2026, 30, 34, enfim. Então, o Andrei Santos tomara que trilhe esse caminho na Europa com muito sucesso, porque ele sempre foi uma peça importante para a categoria de base. A gente espera que mantenha esse nível também no profissional. É isso aí. Vamos lá. Sábado tem jogo treino com o Sampaio Corrêa às 10 horas da manhã no CT Moacir Barbosa e ali certamente já teremos uma noção do time que o Maurício Barbieri vai colocar em campo quinta-feira que vem, daqui uma semana, contra o Goiás, buscando a segunda vitória no campeonato, a primeira em São Januário, para fazer 3 pontos, dar uma respirada e, quem sabe, né, abrir uma sequência de resultados positivos e sair da zona de rebaixamento. Como a gente vem informando, o Robson está suspenso, o Capasso está machucado, o garoto Lincoln pode ser o companheiro ao lado do Léo Pelé, ou então o zagueiro Miranda. Vamos ver o que vai montar o técnico do Vasco da Gama. Você colocaria o garoto Lincoln, que brilha na base, ou você colocaria o Miranda, que tem mais experiência? Olha, meu ídolo, eu acho que o Barbieri vai optar pelo Miranda por ser um jogador mais cascudo no time principal. Mas como você perguntou o que eu faria, eu colocaria o Lincoln, porque é um jogador, como você bem disse, já se destacou na base e, como a gente sempre fala, quando o calo aperta é a base que resolve. Pode ser o Lincoln o grande achado desse time do Vasco aí para a temporada também. Quem sabe não brilha e aí consegue ajudar o Vasco também, né? Então, e com esse assunto de zagueiro, a gente abre então o que está sendo falado hoje a respeito de reforços. O Vasco vai contratar um zagueiro, tem o nome aí do Balbuena, que a gente já trouxe, a notícia inclusive foi do Marco Vasconcelos, aqui da Super Rádio Tupi, ele tem 31 anos. A notícia de hoje é que ele tenta rescindir o contrato dele com o Dínamo de Kiev e permanecer no futebol brasileiro. Agora,
a notícia de que ele quer mais de R$ 1 milhão de salário deu uma assustada no pessoal do Vasco da Gama. E agora apareceu o zagueiro Lianco, de 26 anos, do Southampton, da Inglaterra, que foi rebaixado. Ele pode ser contratado por empréstimo. E o pai do atleta postou nas redes sociais uma foto do escritório dele com uma camisa do Vasco, junto com outras camisas que o garoto já utilizou. Pode ser um bom sinal. Ele que passou pelo São Paulo, passou pela base do Botafogo e é um zagueiro que tem aí um bom histórico de seleção brasileira. É um ótimo zagueiro, inclusive, jogou no futebol italiano, teve ali a sua presença no futebol italiano, se transferiu para a Premier League e, apesar do rebaixamento, ele foi um dos destaques do Southampton na temporada. Ele é um jogador, um zagueiro que ele tem muita presença, porque é um zagueiro alto, sabe sair jogando, nas bolas aéreas ele é um zagueiro perigoso a favor do time dele, então tá sempre fazendo seus gols de cabeça, tá incomodando a defesa adversária quando a bola é cruzada na área, escanteio, falta, enfim. É um zagueiro bom, é um destaque e tá num momento onde o time dele não favorece. Talvez seja a chance de voltar ao futebol brasileiro, mostrar o seu futebol, que é um bom futebol, e voltar à seleção, como você bem disse. Já marcou presença, se ele voltar a se destacar, pode ter o mesmo caminho, por exemplo, do Ayrton Lucas do Flamengo. Estava escondido na Europa, voltou para o Flamengo, mostrou o bom futebol e agora está aí na seleção brasileira. E vai ser titular, inclusive, no sábado contra a Guiné. Treinou ontem, treinou hoje, entre os titulares, o Ayrton Lucas. O Lianco é o seguinte... É um zagueiro que, se vier, entra dentro daquele trabalho do Vasco da Gama de ter jogadores com qualidade, com pouca idade. O zagueiro com 26 anos é pouca idade. E com o mercado na Europa. Sim, o Lianco é um jogador hoje que facilmente tem mercado na Europa, inclusive de times da Premier League. Ele recebeu algumas sondagens durante a temporada justamente por conta da má fase do Southampton. Teria que se desfazer de alguns jogadores. Ele poderia ser um desses alvos porque era minimamente dentro do possível um destaque. Então o Vasco, trazendo ele, reforça e muito a sua defesa, que muitos consideram um ponto negativo desse time do Vasco atualmente. Pode ser um grande reforço, sim. Tomara. Tô torcendo aí. Você traria o Balbuena ou traria o Lianco? Traria o Lianco, até pela experiência europeia. É um zagueiro mais novo, a longo prazo. Eles são 5 anos de diferença de idade. Então, ele pode ser um zagueiro que fique aí muitos anos no Vasco. Então, é um projeto maior e é um zagueiro também com uma experiência europeia muito mais forte. Ele está na Europa já há um bom tempo, já participou de diferentes escolas do futebol europeu, Itália, Inglaterra, então... Principalmente a italiana, que é uma escola de zagueiro. É uma escola de zagueiro, de grandes zagueiros, então ele tem muito conhecimento sobre essa região ali, com certeza, se vier ao Vasco, agrega e muito. Agora, uma matéria que trouxe o companheiro Lucas Pedrosa, eu gosto de dar o crédito, porque o cara apurou, eu não vou roubar a notícia, porque tem uns que pegam aquilo que você apura e não dá o crédito. Mas meu amigo Lucas Pedrosa, ele trouxe a seguinte informação, que o Lanzini, o argentino Lanzini, 30 anos, o Vasco teria procurado esse jogador. Agora, ele ganha 4 milhões de dólares ano. Aí você sabe que eu tenho mania de fazer a conversão. Hoje, na cotação de hoje, 4,80, ele ganharia, então, 19.244.880 reais por ano. Eu dividi por 12, dá 1.603.740 reais. Seria o salário dele atualmente. Será que o Vasco pagaria algo aproximado para o Lanzini? Eu não vejo com tanto otimismo, mas a gente traz a informação. O Lucas Pedrosa é um jornalista de credibilidade, sempre tem boas informações. Tem sido comum, né? Os jogadores, quando retornarem ao Brasil, até terem uma reduzida no salário, ou então, no caso do Vasco, ter um aporte extra para bancar esse salário, mas figuraria ali os top salários do futebol brasileiro. Gabigol recebe em torno disso, Dudu do Palmeiras, enfim, estaria sendo ali um dos tops do Brasil. Não sei se ele chega com essa bala toda para o futebol brasileiro. Talvez teria que reduzir bastante essa pedida aí para integrar aqui o time do Vasco. Com o Vasco também parece que o River Plate tem interesse
esse jogador. Aí é voltar para casa, voltar para a Argentina, né? É, isso aí. E até porque ele saiu também da base do River Plate, jogou no Fluminense no empréstimo pelo River Plate, então seria realmente esse retorno para casa. Eu fui procurar informações a respeito do Lianco e vi uma notícia de que o Flamengo também teria interesse ou ele teria sido oferecido ao Flamengo, hein? Tem isso na internet. Desculpe não dar o crédito agora, porque me ocorreu agora, prometo no próximo vídeo dar o crédito a quem deu essa informação. Mas será que o Flamengo também entraria na disputa pelo jogador Lianco, de 26 anos, que interessa ao Vasco da Gama? A gente vai aguardar. E tem o MT, que foi lá para o futebol norte-americano, está no Santa Clara, foi bem. E o Santa Clara pediu a renovação do empréstimo, o Vasco aceitou e ainda, segundo informações oficiais do Vasco da Gama, melhorou ainda mais o valor deste contrato de passe, em caso de interesse de compra do meio-campo MT lá pelo Santa Clara dos Estados Unidos. Bem, gente, agora é o seguinte, tem uma notícia também que eu vi sobre o Luiz Melo, CEO do Vasco da Gama, que um grupo de conselheiros entrou com pedido no Conselho Fiscal para fazer uma apuração se o Luiz Melo teria mentido ao Vasco, SAF, sendo paralelo à função da Vasco SAF, um sócio do Flamengo. A informação que eu obtive de pessoas ligadas ao Luiz Melo que isso não procede. Como está no Conselho Fiscal, vamos apurar junto ao Conselho Fiscal, aguardar que esse assunto seja esclarecido. Eu não vejo problema nenhum alguém que seja torcedor de outro clube trabalhar no Vasco, por exemplo. Até porque o que vale é a competência. Todo mundo sabe que o Abel é tricolor e passou e passa de maneira honrosa pelo Vasco da Gama. O próprio Roberto Dinamite, quem conheceu o Roberto Dinamite jovem, criança, é um cara torcedor do Botafogo e foi o maior atacante da história do Vasco da Gama. Você pega Roberto Rivelino, sempre foi Palmeiras e brilhou no Corinthians, depois brilhou no Fluminense. Você pega Pelé, brilhou no Santos, mas Vasco da Gama. Então tem que ter competência para trabalhar. É que a bola não está entrando, aí fica toda essa situação. O que você acha? Opine, quero a sua opinião dessas possíveis contratações aí, desse momento do Vasco da Gama. Quero a sua opinião aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Acompanhe a gente nas redes sociais, os endereços estão aí para você dar aquela força, nos acompanhar também. E antes de eu finalizar, deixa eu trazer, prometi aqui, a final da quartas de final da Copa do Brasil, dia 4 de julho, terça-feira, 9 da noite, tem Bahia e Grêmio. No dia 5 de julho, 7h30 da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. 9h30 da noite, América e Corinthians no Independência, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. No dia 12 de julho, já os jogos de volta. Quarta-feira, 7 da noite, Grêmio e Bahia. 9h30 da noite, Corinthians e América, Atlético Paranaense e Flamengo. E no dia 13 de julho, quinta-feira, 20 horas, Palmeiras e São Paulo. Então essa é a Copa do Brasil, as datas definidas. Prometi também trazer o garoto Vinícius Júnior, porque hoje ele fez um depoimento sobre a questão do racismo. E eu fiz até essa imagem no clássico Flamengo e Vasco. Ele foi homenageado pela torcida do Flamengo, ganhou uma camisa do Flamengo. E o Vasco também lhe deu não só uma camisa, mas um kit com tudo que o Vasco faz hoje contra o racismo. E ele foi muito carinhoso, pegou a camisa do Vasco, mostrou para a torcida vascaína, foi aplaudido dentro do Maracanã e hoje falou sobre esse tema. Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde do episódio que aconteceu no último jogo contra o Valência, o presidente junto com a CBF, o Infantino também que teve hoje junto com a gente, sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil,
todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força para eu seguir nessa batalha. É necessário ter alguém que possa seguir firme para cada vez mais diminuir, né? E eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho. E eu quero seguir junto com vocês. Um dia eu dei uma entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim. E eu acho que cada vez mais eu estou mais próximo disso. Vejo todos na internet me dando muito apoio, todos me acompanhando, me desejando muita sorte, não só no futebol, mas também fora deles. E pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam, começaram a me acompanhar. E eu fico feliz disso e cada vez eu vou seguir firme por todos aqueles que não têm oportunidade de lutar. Eu tenho a cabeça muito tranquila, tenho a cabeça que minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu era muito pequeno também, de sofrer não só com o racismo, mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos. E sempre trabalhei calado e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir junto até o fim. Aí então, o Vinícius Júnior falando sobre racismo, e essa briga nossa contra o racismo é diária, né? Tomara que o povo possa se conscientizar o mais rápido possível. Opine aí também. E se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha é importantíssimo para fortalecer o nosso trabalho e quero a sua opinião também. Pega o link, né, desse vídeo, espalha aí, me ajuda nessa. Precisamos de mais inscritos no nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.